Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Olá, do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 93, Altar Íntimo. Temos um altar. Paulo está em Hebreus 13, 10. Até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores, erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra
é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo em que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Unindo os nossos pensamentos, trazendo Jesus para bem perto de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade de estudar as leis de Deus através do teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Rogando a Ti que essas vibrações de amor e de paz, de refazimento físico e espiritual, penetre em nossa mente, em nossos corações, em nossos corpos físicos, trazendo o alívio que sempre buscamos, o alívio de nossas dores, de nossas mazelas. À medida que o Teu Evangelho, Senhor, vá penetrando em nossa consciência, e à medida que nós vamos vivenciando Ele em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tanto amor que o Senhor nos oferece a cada encontro. Mas te rogamos que fique conosco no decorrer de toda essa reunião. E graça vos damos por tudo, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Silvio, Centro Espírita Miguel. É um prazer, uma honra estarmos nessa noite filosofando o Evangelho do Cristo. O capítulo de hoje é o capítulo 28, dando continuidade aos nossos estudos. O item a ser estudado é o 46 e o 48. O item 46, pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Kardec faz uma referência no capítulo 12, amai os vossos inimigos, no item 3 e 4. O item 48, ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos, também com referência amai os vossos inimigos, item 7 e 8. Afinal, que inimigo é esse? É dessa encarnação? É de outra encarnação? É um vizinho? É um parente? É brigas de trânsito? Situações de trabalho? É o chefe que fica pegando no pé? São simpatias, antipatias que eu vou adquirindo na minha longa encarnação? Afinal, que inimigo é esse? Eu também estou parando para refletir se os outros espíritos conseguiram ter a compreensão e colocar em prática em amar os nossos inimigos e agradecer a Deus por uma situação de gratidão, pelo um bem concedido ao inimigo. Se eles conseguiram ter essa compreensão, a gente também tem condições de compreender e colocar na prática. Dá trabalho, mas não é impossível. Vamos nessa? Está imperdível. Pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Item 46, prefácio. Disse Jesus:
Amai os vossos inimigos. Esta máxima é o sublime da caridade cristã. Mas, enunciando-a, não pretendeu Jesus preceituar que devamos ter para com os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos. Por aquelas palavras, ele nos recomenda que lhes esquecemos as ofensas, que lhes perdoamos o mal que nos façam, que lhes paguemos com o bem esse mal, além do merecimento que, aos olhos de Deus, resulta de semelhante proceder. Ele que vale a mostrar aos homens o que consiste a verdadeira superioridade. Item 3. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Eu fico imaginando como ainda dá muito trabalho a compreensão e pôr em prática essas palavras do Cristo. Se lá no passado, quando Jesus pregou isso, foi pouco compreendido e ainda temos muita dificuldade em colocar em prática. Há mesmo quem diz que é algo impossível em colocar na prática, que é mais fácil amar quem nos ama, mulher, filhos, pais, amigos próximos, e não aqueles que tentam ou que tenham nos prejudicar abertamente. Esse mandamento do Cristo, que é para alguns está longe de ser alcançado, mas para os que creem em Deus, creem no Cristo, na vida futura, na lei de causa e efeito, é uma necessidade que eu diria urgente, emergência, colocar isso em prática. Eu não tenho como almejar esferas superiores se eu não perdoar, se eu não ter a compreensão das faltas dos meus irmãos. É o início de uma compreensão que todos nós somos irmãos, somos feitos de um único Criador e que estamos em estágios diferentes de nível de progresso. Aquele que não ama, não perdoa, não pode amar. Aquele quem não perdoa, não pode amar. É mesmo impossível iniciar um gesto de simpatia ao inimigo sem a iniciativa da necessidade de perdoar sempre a quem nos fez mal, calúnias, injúrias, fofoca. Essa é a proposta do Evangelho. Quanto maior dificuldade que eu tenho de superar as minhas faltas, de eu perdoar, conseguir passar por isso, tá? Vai ser a minha maior virtude. Eu consigo ter virtudes e agradar a Deus. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Neste passo, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. O que Jesus está nos tentando chamar a atenção é que de nenhuma forma deveríamos ter pelos nossos desafetos por aqueles que eu não confio, que não expresso nenhuma simpatia, os que não gostam de mim, as mesmas ternuras, considerações, prazer que eu tenho a um amigo, uma afeição. Não vou desejar o mal. O meu pensamento tem que ser de compreensão, saber que esse companheiro está passando por problemas e que às vezes eu sou o problema dele. Amar os inimigos não significa trazer para as nossas casas, jantares, confraternizações. Não é isso que Jesus está dizendo. Quando ele nos diz, é para nós orarmos para aqueles que nos perseguem, caluniam, e para sair da sintonia desses companheiros. Com a minha oração, com a prece sincera, eu vou pedir a Deus
pedir a Deus que ele seja amparado pelos bons espíritos, inspirarem sempre as atitudes positivas para ele sair dessa faixa negativa. Se eu entrar na onda dele, se eu entrar nessa faixa vibratória, eu vou me vincular aos maus hábitos dele, aquilo que estejam realizando negativo, e eu não terei força moral para fugir das consequências de uma inevitável tragédia. Quando Jesus chama atenção em amar os nossos inimigos, é sair da faixa do ódio, não entrar em sintonia com esses irmãos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável efluxo. Kardec está falando aí sobre assimilação e repulsão dos fluidos, fluido cósmico universal. Daí a diferença das sensações que experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferenças algumas entre eles e os amigos. Se esse preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Vocês já devem ter passado por essas experiências de estar num local, uma reunião de trabalho, numa confraternização, chega uma determinada pessoa que você não tem simpatia. Você fica assim numa saia justa, aquela situação te incomoda, dá vontade de você ir embora. E que incomoda tanto que às vezes aquela pessoa, numa festa, se falam, vai falar com você, ou você é tomado por uma situação de ter falar com ela. Aí Kardec fala assim, entende-se falsamente que está no coração. Você dá aquele sorrisozinho, aquele sorriso sem graça, né? Que não está gostando daquela situação, que está doido para sair dali. Uma verdadeira saia justa. Amar os inimigos é não lhe aguardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha, é socorrê-los em se apresentando ocasião, é abster-se quer por palavras que por atos, de tudo o que os possa prejudicar, é finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. A pessoa quer pedir seu perdão, aí você aproveita a situação e humilha o companheiro. Não é por aí, né? Quem assim proceder, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Belíssimo texto, bem objetivo. Tá bem objetivo. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente a tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de se vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para com o outro. Está falando aí dos ateus, né? O cara que não acredita em Deus, não acredita na vida futura, ele acredita que acabou, tá? Que essa encarnação terminou, não acredita que o espírito é imortal, não acredita em Deus. Se ele se sente ofendido, ele quer justiça. Tá? Ele acredita nas leis humanas, mas as leis humanas são frágeis, são mutáveis. As leis de Deus é imutável, é perfeita. Deus é perfeito em tudo. Deus é bom e justo. Não há injustiça para Deus. Deus ama todos nós, todas as suas criaturas. Somos filhos dele.
Mas esse camarada ainda, perante o orgulho dele, ele quer resolver aquela situação, tá? E o que acontece com isso? Tá? Cria-se algemas, cria esse sentimento, a algema do ódio, que se alastra. Tá? Que se alastra encarnação por encarnação. Ele quer resolver agora. Tanto que ele fala ali, lá na última frase: se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para com o outro. Quer dizer, ele vai continuar, tá, aquele sentimento pela vida toda. Ele não consegue enxergar outra coisa. Ele não tem ainda compreensão. Ele não tem compreensão ainda das leis de Deus, infelizmente. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele que considera ser inferior. O mesmo se dá no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e rancor o alvitariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. Quer dizer, o Kardec ele divide aí em duas partes, tá? Um não perdoa e o outro que tem o desejo de se melhorar, o desejo de se elevar, ele eleva a alma dele até Deus. Esses sentimentos nobres do perdão já fazem parte dele. Tá? Ele vê aquele sujeito que ofendeu a ele em situações de trabalho, de trânsito, brigas, tá? Situações de brigas, desentendimentos. Ele entende numa boa, ele não vai revidar, ele não revida. Ele bota a mão do ombro: olha, cara, desculpa se eu tratei você errado, desculpa aí, mesmo sendo ofendido, porque ele já tem a compreensão disso tudo. E ele sabe perfeitamente que o mal é passageiro. O mal é passageiro. E que mais cedo ou mais tarde, esse companheiro que ainda tem esse tipo desse sentimento, ele vai demorar um pouquinho, mas vai chegar lá onde os puros chegaram. Ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. 48 Prefácio. Não desejar mal aos seus inimigos é ser apenas meio caridoso. A verdadeira caridade que lhes almejemos é o bem e que nos sintamos felizes com o bem que lhes advenha. A caridade pura, sem segundas intenções, está feliz pelo sucesso do outro, está feliz pelo progresso do seu irmão e simplesmente não querer nada em troca. Item 8. Os preconceitos do mundo sobre o que convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra. O que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia, olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época que Moisés vivia. Veio Cristo e disse: retribuiu o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater uma face, apresentar-lhe outra. Ao orgulhoso esse ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que tornar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Kardec fala primeiro a lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque era um povo muito indisciplinado e Moisés tinha que ter leis severas para controlar aquele povo. E veio Jesus e disse: olha, se alguém vos bater numa face, apresentar-lhe outra. Tá? Mas isso ao pé da letra parece meio estranho, né? Tá meio estranho isso. Mas nas explicações de Kardec, no próximo slide, a gente vai entender isso. Deve-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tampouco quanto o outro que manda se arranque o olho, quando for causa de escândalo, levado ao ensino às últimas consequências, importaria a ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus,
isentando-os de todo e qualquer motivo de temor? Se leis não pusesse um freio às agressões, bem depressa, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a quem alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciado, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa. Disse sobre outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater orgulho, que a maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetimos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Esse texto tem umas reflexões bem interessantes. A primeira que eu observei é a interpretação ao pé da letra. A gente não deve seguir ao pé da letra conforme disse Jesus, tá? Jesus não disse aquilo, tá? Jesus está condenando a vingança, tá? E Jesus diz para combater o mal com o bem, tá? Inclusive, mais adiante, vem falar da lei de conservação. Deus nos deu instinto aí a necessidade de viver. A vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Está na lei de conservação, questão 703 do Livro dos Espíritos. As consequências do agir vai gerar vingança, vai cair na lei de causa e efeito. Depois fala sobre o exercício da humildade, da resignação, da verdadeira justiça. Não é do homem, a verdadeira justiça é de Deus. Tem que ter confiança em Deus, né? No porvir. E a vida para nós encarnados passa de uma maneira muito rápida. O que é 70, 80 anos? Tá? A gente tem que tirar proveito dos benefícios da encarnação. Temos que aproveitar essa oportunidade. Tá? E ele fala ali, ó, daí vem o repetimos incessantemente, lançai para diante um olhar, quanto mais elevados o pensamento acima da vida material, tá? Levar o meu pensamento para ter bons pensamentos, desejar coisas boas, tá? Me livrar do melindre, me livrar do orgulho, tá? Não se deixar magoar por coisas bobas. Você imagine, nesse mundo corporativo que nós vivemos, você está esperando uma promoção há 20 anos. 20 anos você trabalha em uma empresa e você se preparou para substituir teu chefe, seu gerente. E do nada cai um companheiro lá, que não é nem do seu departamento, que vai ocupar aquela chefia. Você vai ficar magoado ou vai esquecer isso tudo? Não, né? Você tem fé em Deus, você acredita na vida futura, né? Você vai passar o serviço para aquele companheiro com alegria, você vai desejar coisas boas, você vai desejar o progresso para ele. É isso que está lá no item 48, ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. A verdadeira caridade é que lhes almejamos o bem e que nos sentimos felizes com que o bem lhe advinha. Eu estou feliz, vou ficar feliz pelo progresso dele realizado, pelo progresso que ele realizou. É isso que Kardec está dizendo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma honra, foi um prazer enorme participar nessa terça-feira com vocês. Que Jesus nos abençoe, que Maria Santíssima nos possa receber no nosso sono daqui a pouco. E obrigado à Casa de Miguel, mais uma oportunidade de filosofar com vocês. Que Deus nos abençoe. Fiquem em paz.
Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um banquete que o Senhor nos proporcionou na noite de hoje. Obrigado por todas essas bênçãos que foram nos oferecidas. Obrigado por todo amor, por toda misericórdia que o Senhor nos envolveu. Mas queremos te rogar, Senhor, que auxilie e ampare a esses irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nas penitenciárias, nas casas de recuperação, nas ruas, Senhor. Toque, Senhor, cada filho teu, cada irmão, para que eles possam despertar e seguir esse reto caminho que levará até ti. Também queremos, Senhor, te agradecer por todas essas bênçãos, pela companhia dos nossos mentores espirituais, pela companhia do mentor espiritual desta reunião e da nossa casa. Bendita seja a nossa casa, Senhor. Que ela possa sempre nos acolher e nos orientar. E muito obrigada por isso. E assim, Senhor, te pedimos permissão para dar encerrado a reunião da noite de hoje, te dando graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.